O clima mudou. Os eventos extremos, resultados de um mundo mais quente, já são realidade aqui, aí e em todas as partes do mundo. Não tem mais jeito, precisamos falar sobre isso. Então, se você quer acompanhar as negociações climáticas, as ações políticas, ouvir cientistas ou mesmo entender como isso te afeta, você está no lugar certo. Esse é o Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Entrando no Clima. Esse é o episódio de número 40, 40º episódio. Quem diria, hein, Cristiane Przybyski? Márcio, ouvintes, cá estamos nós no 40º episódio do Entrando no Clima. Cris está direto lá de Baku, acompanhando a Conferência do Clima número 29. E eu, Márcio Zenze, aqui do Rio de Janeiro, estamos diariamente no podcast, trazendo as novidades para vocês, das negociações, tudo que está acontecendo por lá. E como a Cris tinha adiantado ontem, os textos finais estão começando a sair, mas ainda com muitos conchetes e com muitas dúvidas. E a Cris vai contar um pouquinho para a gente como foi esse dia de hoje, ainda com muitas incertezas lá na conferência. Isso mesmo, Márcio, ouvintes, foi um dia de stand-by para a gente, sem saber ainda o que vai sair de concreto desses textos finais, né? Como a gente tinha adiantado ontem, os textos saíram hoje pela manhã, a gente estava esperando que saísse de madrugada, saiu de manhãzinha. O principal deles era sobre o financiamento, né? A quantidade, a meta de financiamento. E nesse texto dá para ver que os países não chegaram a um consenso, porque não existe uma cifra indicada, por exemplo, também não existe com clareza quem é que vai pagar e quem que vai receber. Então, assim, foi feita uma plenária durante o dia e representantes de vários países se disseram desapontados, porque esperavam mais, né? Então, a gente está em stand-by. O governo brasileiro, até o final da noite desta quinta-feira, não se posicionou em relação a esses textos, mas a gente sabe que o Brasil, na condição de facilitador, ele tem trabalhado justamente para chegar nesse consenso, né? Então, acho que só amanhã, com muita sorte, teremos um resultado final dessa conferência e já vou adiantar para os ouvintes, nós não esperamos que esse final saia amanhã, Márcio, talvez só no sábado ou mais. Pois é, lembrando aos nossos ouvintes que oficialmente a conferência terminaria amanhã, sexta-feira, dia 22, mas é isso, sempre há a perspectiva de não ter um consenso a tempo e que a conferência pode se estender por mais um ou alguns dias, né, Cris? Algumas conferências já ultrapassaram aí a data limite em alguns dias, as últimas até que terminaram aí num prazo até que bom, né? Um dia de atraso, algumas horas de atraso. Mas como essa conferência é sobre um tema muito espinhoso, né? Que é dinheiro, então a gente não espera que saia um resultado. Mas podemos nos surpreender. Tudo pode acontecer nessa conferência, Márcio. Tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Mas exatamente. Queria trazer aqui um outro tema, Cris, que a gente tem falado, os nossos ouvintes que têm acompanhado, viram que a gente esteve na última conferência de biodiversidade também. O repórter especial Alden Borchardt esteve lá diretamente de Cali acompanhando. E uma coisa que se falou muito era a interseção entre a pauta do clima e a pauta da biodiversidade. E hoje a Cris traz mais informações sobre isso e um pouco sobre os desdobramentos que estão acontecendo agora na COP do Clima. Isso, assim, a gente já está bem estabelecido pela ciência que a perda de biodiversidade e as mudanças climáticas, elas estão correlacionadas e se reforçam mutuamente, né? A natureza saudável, ela mantém o carbono armazenado onde ele naturalmente pertence e, por outro lado, o desmatamento e as queimadas, a perda da biodiversidade, lança o carbono na atmosfera, agravando os efeitos das mudanças climáticas. Atualmente, cerca de 25% das emissões globais são provenientes do desmatamento e da degradação, que é a segunda maior fonte de emissões de gases de efeito estufa no nível global, depois do setor energético. Então, a gente, assim, quando fala de Brasil, a gente já falou desses números, esse número sobe para quase 30%, né, a agropecuária, e depois o desmatamento, juntando o desmatamento e a degradação, é 75%. Então, assim, no nível
nacional, a gente tem uma grande participação, mas no nível global, o desmatamento e a degradação são responsáveis por 25% das emissões. Por outro lado, aproximadamente 2,6 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, ou 1/3 do que é liberado pela queima dos combustíveis fósseis, é absorvido pelas florestas todos os anos, segundo números da ONU. Então, obviamente que essas duas agendas, elas precisam estar conectadas, interconectadas, né? A discussão sobre essa conexão já existe há vários anos. Em 2021, e na Conferência do Clima de Glasgow, os líderes que estavam na conferência, eles assinaram uma declaração sobre florestas, se comprometendo ao desmatamento zero e ao financiamento, mas essas duas agendas, elas sempre caminharam paralelamente, mas independentemente, assim, né? Elas não tinham uma conexão muito forte, não tem uma conexão muito forte, né? Elas se conectam em alguns pontos, mas não tem essa união formalizada. O que aconteceu na Conferência de Cali é que teve uma movimentação para que se formalize essa união entre as duas conferências. Eu conversei com a secretária executiva da Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU, Astrid Schumacher. Ela estava aqui num evento hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, mas eu conversei com exclusividade com ela para falar sobre essa interconexão. E ela falou assim para mim, olha, não se trata de fundir as convenções, mas de aproximar a implementação, para tornar essas duas convenções e também a de desertificação, que logo vem em seguida, mais eficazes e eficientes. E o que ela falou para mim é que a expectativa deles é que até a COP30, que é a do ano que vem, vai ser realizada no Brasil, existiria um secretariado formal dentro da ONU para trabalhar essas duas agendas conjuntamente, assim, o que acho que faz todo sentido, né, Márcio? Faz todo sentido, faz todo sentido. E olha, você falou do ponto de vista de emissões, como você bem destacou. A gente não falou, por exemplo, dos serviços ecossistêmicos que estão atrelados à biodiversidade e que essa crise, né, essa grande extinção em massa que está em curso, certamente impacta e traz efeitos. Efeitos sociais, efeitos econômicos, efeitos que a gente nem tem como prever. Cris, você falou de um evento que aconteceu hoje por aí. Eu queria que você trouxesse mais detalhes, inclusive a entrevista do dia que a gente vai trazer. Hoje aconteceu aqui no âmbito da conferência, enquanto está todo mundo correndo aí para a gente saber como é que vai ficar o texto final, né, nesses pontos tão cruciais para toda a humanidade, ainda acontecem os eventos paralelos. E aconteceu um evento muito importante, um evento de alto nível, no qual a presidência da conferência estava presente, sobre clima e florestas. Esse evento foi chamado Florestas para Clima, a Natureza e as Pessoas, aproveitando o financiamento climático para as florestas. Então, assim, foi um dia todo de discussões para falar sobre isso, como que a gente vai financiar a manutenção das florestas em pé, né? E muito do que foi falado foram as soluções baseadas na natureza. Mas para falar sobre o assunto, eu conversei com a Thaís Ferraz, que é diretora de programas do Instituto Clima e Sociedade. Ela esteve presente nesse evento e trouxe mais informações para a gente. Vamos ouvir. Thaís, explica para a gente, aconteceu hoje um encontro de alto nível sobre natureza, como que foi esse evento? Esse evento, durante a COP Clima, ele teve como objetivo mostrar o nexo entre natureza e a agenda climática. Nós temos com a representação de governos, então nós tivemos a presença de ministros e também o setor privado mostrando algumas iniciativas que já têm sido feitas para que se promovam soluções, o que nós chamamos de soluções baseadas na natureza, que conciliam a agenda climática com a agenda de biodiversidade. A agenda de biodiversidade, ela também é muito crítica e muitas vezes muito alinhada. No caso do Brasil, nós conseguimos ver essa relação mais forte, porque o grande impacto em relação à emissão de carbono no Brasil é desmatamento. Então, quando se tem desmatamento, você emite muito carbono e também perde biodiversidade. Então, tem ali a perda das duas coisas, e uma forma de você recuperar
como uma solução são as soluções baseadas na natureza, que é, por exemplo, restauração florestal e mesmo conservação de florestas já existentes. E que espaço que as soluções baseadas na natureza tem numa conferência do clima, né? Lá em Cali, a presidência da Conferência de Biodiversidade salientou que queria que essa agenda se integrasse cada vez mais. A gente está chegando ao fim da Conferência do Clima e isso aconteceu durante essas 2 semanas de discussões aqui em Baku? Acho que esse é um movimento, o foco em Baku é o financiamento climático, mas é importante salientar que existem alguns financiamentos climáticos nos fundos existentes atualmente, que eles são direcionados já para soluções baseadas na natureza. A questão em relação às soluções baseadas na natureza é, parte dessas soluções, elas podem ser negócios. Então, além do financiamento mobilizado no âmbito das convenções, também precisa se mobilizar financiamento privado, porque não é suficiente. Então, por exemplo, como eu mencionei aqui, a gente acabou de ser lançada uma coalizão focada em promover restauração e bioeconomia, com investimento, uma sinalização de investimento de 10 bilhões de dólares, que foi anunciada na visita do Biden à Amazônia, no âmbito também do G20. Então, é esse tipo de investimento, que não está necessariamente atrelado aos fundos da convenção, que vão ajudar a dar escala para a agenda de Nature-Based Solutions. E aí nós temos o desafio de fazer alguns arranjos financeiros e alguns mecanismos inovadores para combinar algum tipo de capital que nós chamamos de concessional, porque como negócios, eles são negócios muito novos, que o mercado financeiro tradicional, quando avalia como sendo negócios de alto risco. Então, nós precisamos mobilizar o capital concessional, que muitas vezes é uma doação, ou um capital mais paciente, para atrair recursos de mercado e conseguir promover e dar escala para essa agenda. O Brasil, sendo detentor da maior porção de floresta tropical do mundo, qual que é a importância das soluções baseadas na natureza para o Brasil? Para o Brasil é fundamental. Então, dado o contexto que nós temos, o Brasil tem uma situação bastante específica, porque nós já temos uma matriz energética bastante renovável, e nós temos hoje, o principal emissor de gases de efeito estufa é desmatamento, e depois é a agricultura. Então, fazer esta transição e sair de uma agenda e transformar essa agenda numa agenda de oportunidade, o Brasil tem tudo para fazer isso, atrair recurso para conseguir dar escala para essas soluções baseadas na natureza, que são implementar restauração florestal, implementar restauração produtiva, que são os modelos, por exemplo, de agroflorestas, integração lavoura, pecuária, floresta, implementar práticas de agricultura regenerativa ou agricultura de baixo carbono e, claro, zerar desmatamento. Que isso também não tem, já está na NDC do Brasil e não tem discussão. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para dar esse passo, e uma discussão relevante também que tem acontecido aqui é o quanto se integram as convenções e os compromissos assumidos. Acho que esse é um trabalho também que precisa evoluir, mas o Brasil também, de novo, pode dar um exemplo em relação a isso. Esse tema, ele tinha já espaço nas COPs anteriores ou é uma coisa que surgiu agora? Ele vem crescendo. Eu vejo também uma questão de nós precisarmos inovar em relação a financiamento. Então, também vem um olhar para soluções baseadas na natureza como um negócio. Então, um negócio que gera um impacto positivo, e aí a gente consegue atrair muito mais recurso. Porque essa discussão, a gente vê o quanto é difícil chegar a um acordo sobre financiamento, e não existe. Se nós fizermos, por exemplo, a conta de todos os hectares que precisam ser restaurados, serem implementados com dinheiros de doação, é impossível, esse dinheiro não existe. Então, a gente realmente precisa pensar em mecanismos. Por exemplo, um dos mecanismos são os créditos de carbono. Existe uma discussão muito nova no âmbito da Convenção da Biodiversidade e tal, sobre os créditos de biodiversidade, que é muito incipiente, mas são todas tentativas de inovar para trazer outros recursos e conseguir implementar e dar escala. Você acha que uma COP sendo realizada no Brasil, esse tema tende a escalonar? Tende, dependendo também das prioridades, mas eu vejo o Brasil também priorizando.
Um sinal disso, né, é difícil saber, né, o que vai ser, mas um sinal disso foi o Brasil ter incluído este ponto e ter incluído bioeconomia na declaração do G20. Então, acho que esse já é um avanço importante do quanto o Brasil tem priorizado esse assunto. Ouvimos então a entrevista com Thaís Ferraz e assim a gente encerra mais um episódio do Entrando no Clima. Cris, muito obrigado por participar, espero que você tenha uma boa noite, que amanhã seja um dia de muitas informações novas e de desfechos, né, para essa conferência. Espero que seja um dia de bons desfechos, Márcio e ouvintes. Eu encontro vocês amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigado por ouvir esse podcast até aqui. Ele é uma realização do site OECO, de jornalismo ambiental, com apoio do Instituto Clima e Sociedade. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em catarse.me/oeco. Você pode acompanhar toda a nossa cobertura jornalística em oeco.org.br e também nas nossas redes sociais. Por hoje a gente fica por aqui e voltamos amanhã para mais um episódio. Obrigado e até lá!